Estamos de volta com a nossa aula de Direito do Trabalho. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a relação do trabalho, tá? E alguns tipos de trabalho. Existe o trabalho autônomo e o avulso também, tá? E aqueles que são regidos dentro da CLT como empregados que são efetivos, ok? Autônomo, avulso, efetivo. Fechado? O contrato de trabalho, segundo o artigo 442 da CLT, ele é um acordo entre as partes. Eu estou acordando com alguém que vai trabalhar para mim, que vai prestar um serviço e vai ser pago por isso, tá? Pode ter vínculo empregatício? Sim e não. Aí é que pega a situação. Existe o artigo 442B da CLT que fala que a pessoa jurídica, ela não é caracterizada como emprego ou vínculo empregatício em determinadas profissões. Quer um exemplo? Motorista de ambulância, se ele tiver uma PJ, não caracteriza o vínculo empregatício. Entendeu? Profissionais liberais que têm CNPJ, não caracteriza o vínculo empregatício, mesmo que sejam contratados, mas caracterizam como um contrato intermitente de trabalho. Daqui a pouco eu vou falar o que é. Tá? Prazo contratual. O empregado contrata por prazo determinado ou indeterminado. Vamos dar exemplos? Prazo. Eu tenho que construir uma casa, então eu contrato um pedreiro por prazo determinado, dentro das regras da CLT, para ele fazer minha casa. Ele tem que fazer, durante 6 meses ele está fazendo minha casa, é o prazo determinado. Ou pode ser indeterminado. Não tem prazo para terminar. Então, esses contratos são relativos. Você pode ter ele com prazo determinado ou com prazo indeterminado. Lembrando, empresa ou atividade transitória, aquelas empresas que rodam o Brasil, o máximo é de 2 anos, podendo ser promovido por mais uma vez por 2 anos, tá? Ok? E a experiência? Quem lembra da experiência? Eu falei isso dentro do direito administrativo. A experiência dentro da relação de trabalho, dentro da CLT, é de 90 dias. 45 prorrogáveis por mais 45. Ou seja, de 90 dias. Tá bom? E pode ser renovado mais uma vez. Então, se ele colocou experiência no contrato de 45, renova-se mais uma vez pela mesma data. Ah, mas eu posso colocar 90 dias prorrogáveis por mais 90? Sim. Desde que você renove uma vez e esteja isso em contrato. Contrato intermitente de trabalho é aquele contrato que não é eventual, ele pode ser esporádico, mas o empregado tem que ser avisado antes que tem aquele serviço para ele fazer durante o dia, tá? E ele fica à disposição do trabalhador, do empregado durante aquele tempo, daquele determinado. Vou dar um exemplo. Eu fui contratado para dar essa aula para o CETEPS hoje. Isso é um contrato intermitente de trabalho, correto? Desde que eu seja funcionário registrado, mas com contrato intermitente. No caso, é diferente. Se eu venho aqui, estou à disposição, vim aqui para dar aula, mas está aqui, ó, dar aula. Eu vim, correto? Estou aqui, mas chega ali, não tem aula para dar, o equipamento está com defeito. Não é um problema do empregador, e sim de quem fornece o emprego. Estou ali, ele recebe do mesmo jeito. Os pagamentos, como são feitos? Por diárias. Mas, espera aí, ele tem 13º, ele tem férias. Como que é feito isso? Pagos já proporcionais. Se eu trabalhei 10 dias com um contrato intermitente, eu já recebo o proporcional desses 10 dias com férias e também 13º. É pago ali. Entenderam? Intermitente não tem vínculo, mas tem um vínculo daquele dia que ele tem que ser avisado com antecedência. Ligou para mim, olha, amanhã eu tenho um contrato intermitente com você, amanhã eu preciso de você com aula, mas amanhã eu não posso, porque amanhã eu já tenho outro compromisso. É um contrato intermitente. Fechado? Beleza? Vamos lá? Passando para frente para a gente matar essa aula. Alteração contratual. As alterações contratuais podem ser feitas? Sim. Dependendo, se for classista, os empregos, os funcionários forem classistas, houver uma classe, sindicatos, tem que haver expressa aprovação em assembleia, tá? Agora, se não tem, não é classista, não é nada, estou aqui, eu com o meu funcionário
o meu patrão, as partes têm que aceitar. Se uma parte não aceitar, o contrato é basicamente nulo, tá? Mas as partes têm que aceitar. E pode haver? Pode. Isso pode haver, isso é normal. Ok? Jornadas de trabalho. A jornada de trabalho, ela é regida dentro da CLT em 8 horas diárias, totalizando 44 semanais. Pode haver mudança nessa carga horária? Pode, mas não pode aumentar 44. Pode até diminuir, mas aumentar, não. Ah, mas eu pago hora extra. Ué, é uma hora extra, mas dentro do seu contrato de trabalho, 44, ok? Ah, mas e a jornada? 12 por 36? Vocês que vão decidir. Se for embasado em classe, em sindicato, tem lá 12 por 36, 24 por 72, não sei quanto, entendeu? Mas entre as partes pode acontecer também um acordo. Ah, pode ser 12 horas diárias ou 24 por 24? Pode, desde que seja expressamente documentado. Entenderam? Isso não pode deixar de documentar. Empregado em regime parcial é o que mais tem, né? São aqueles empregados que trabalham meio período numa empresa, ou meio período em outra empresa, ou meio período... Então, existe. Isso é normal? É normal. Pode. Está dentro da lei, é pertinente. Lembrando que tudo que está dentro da lei, dentro da CLT, é permitido. Quando não ressalvado, pode ter o acordo dentro de sindicato ou diretamente entre as partes, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre aviso, horas noturnas tem que ser acrescido. Isso daqui eu queria ter mais tempo para falar para vocês, mas infelizmente. Algumas situações você tem um acréscimo de valores, que são horas noturnas, insalubridade, periculosidade, em viagens, tudo isso tem uma formalização que você aumenta o seu salário, diárias, tudo isso. Isso vocês têm que ter, lembrando isso daí, tá? Tudo isso daí tem aumento. Tem uns que é 25%, outros 100%, outros 50%, tá? Férias. As férias têm que ser dadas depois que a pessoa tem o direito às férias, depois de um ano de trabalho, mas quem que determina isso? É o empregador. O empregador que determina quando você tem que tirar férias ou não, tá bom? Ok? Remuneração e salário, tudo isso daí, pode ser coletiva. Gorjetas, ela entra de verbas para remuneração do FGTS? Sim! Você que é garçom, as gorjetas elas entram também para a contagem de FGTS, tá bom? Isso você não pode esquecer. Intervalos entre jornadas, até 4 horas de trabalho não tem. Passou para 6, 15 minutos. 8 horas, você tem até 1 a 2 horas de intervalo. Fechado? 4 horas, não tem. 6 horas, 15 minutos. 8 horas, de 1 a 2 horas de intervalo entre um horário e outro. Fechou? Vamos lá para matar isso daqui? Porque, gente, é muita coisa. Então a gente vai tentar aqui, ó. Aviso prévio, rapidão. Pode ser indenizado, pode ser cumprido. Você pode cumprir até um período de 21 dias direto, com 7 dias abonados, ou pode trabalhar até com carga horária reduzida. Beleza? O empregado que pediu a conta, ele paga a rescisão de contrato, que é o aviso prévio, tá bom? Ele pediu a conta, ele paga. Se o empregador deu a conta, o empregador paga. Pode-se reduzir horário? Pode, até para ele procurar outro emprego. Pode-se trabalhar 21 dias direto? Pode também, com 7 dias, carga horária normal. Beleza? Dado o recado, próximo bloco falaremos sobre o processo do trabalho, rapidinho também, porque a gente tinha que ter mais tempo, mas nosso tempo é curto, então a gente tem que falar só os tópicos e aquelas coisas que vão interessar. Um abraço, até daqui a pouco.